durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma página do livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que tem como título Morte e Consciência. A consciência lúcida compreende as naturais alterações dos fenômenos biológicos como instrumentos para o seu progresso espiritual e desentorpecida dos anestésicos atávicos do instinto de conservação que remanescem do primarismo animal, penetra na estrutura da vida. Essa consciência descobre a causalidade existencial, que é o espírito, independente dos mecanismos orgânicos que usa com finalidades específicas e abandona quando é encerrada a atividade que se lhe faz necessária. Graças a tal entendimento, desenvolve recursos preciosos e desvela atributos, abrindo-se a valores imperecíveis em detrimento de outros que são necessários ao trânsito carnal e devem permanecer no teatro terrestre onde se originam. A consciência da morte favorece o ser com harmonia interior e segurança pessoal. A lucidez em torno dos deveres estimula a criatura ao burilamento íntimo, e o amor se expande libertando-o das paixões escravizadoras que perturbam e infelicitam. Se já podes conscientizar-te de que a morte é transformação da existência, estás em condição de crescer e planar acima das vicissitudes. Vive então conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto, ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como a borboleta que voa feliz nas suavidades do infinito. Boa noite, eu sou Vera Lúcia, do Centro Miguel, e hoje nós vamos estudar o Evangelho no capítulo 28, Preces Espíritas, item 53, Prece a uma criança que acaba de nascer, onde Kardec nos sensibiliza para orarmos pelo espírito que virá renascer. Vamos ao Evangelho? Prece por uma criança que acaba de nascer. Os espíritos só chegam à perfeição depois de terem passado pelas provas da vida corporal. A meta para toda a humanidade é a que Jesus nos explicou: chegar à perfeição. E para isso é necessário o aperfeiçoamento, tanto intelectual como moral, que só se consegue em inúmeras encarnações, porque nós, habitantes do planeta Terra, ainda somos
muito lentos no nosso aprendizado. Os espíritos que são errantes esperam a permissão de Deus para retornarem a uma existência que lhes permita o meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, ou através das vicissitudes, ou ainda seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Ser útil é o caminho. Todos os espíritos, no intervalo das encarnações, são espíritos errantes, quer dizer, espíritos que erram, que vagueiam, sem pouso fixo, sem pouso definitivo, porque ainda precisam de muitas reencarnações. O progresso do espírito e a sua felicidade futura são proporcionais à maneira que tiverem empregado o tempo passado na Terra. Vemos aí que nem sempre os espíritos vão ressarcir as suas faltas na dor, na dificuldade, no desalento. Pois Deus, Ele nos permite também expiar com amor, pelo amor, compartilhando esse amor com os nossos semelhantes, trazendo progresso ao grupo a que pertencemos e trazendo, quem sabe, entendimento, esclarecimento, auxiliando o meio onde atuamos. Sempre, porém, na proporção do uso que fazemos, de como empregamos ou usamos o nosso tempo na Terra, como nos diz o texto de Kardec. O encargo de guiar seus primeiros passos e de encaminhá-los ao bem é confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira como tiverem cumprido o seu mandato, o seu mandamento. Vemos, então, o quanto Deus confia nos pais para cuidar, para encaminhar o reencarnante. E o quanto de responsabilidade cabe aos pais na tarefa de educar e de orientar os seus filhos. Deus fez do amor paterno e do amor filial uma importante lei de toda a natureza. E essa lei jamais será violada impunemente. Cabe a cada um de nós, pais ou filhos que somos, aproveitarmos da melhor maneira possível essa grande oportunidade de participarmos da obra divina de aprendizado e de evolução. Porque nós, habitantes do planeta Terra, sempre estamos aprendendo uns com os outros, tendo N oportunidades de nos melhorarmos e de aproveitarmos
essa oportunidade de estarmos reencarnados para podermos progredir, caminhar, alargando um pouco mais as nossas passadas para que possamos chegar mais rápido à meta que Jesus traçou para nós. Sede perfeitos, como o Pai é perfeito. Não é assim? E Kardec propõe umas reflexões para nós em forma de prece. São duas preces diferentes que ele propõe para serem feitas pelos pais, pelos futuros pais. Vamos às preces. Vamos orar. Senhor, permita que esse espírito renascido sob minha responsabilidade seja muito bem-vindo. Deus a nós o confiou e a Ele prestaremos contas do nosso trabalho como orientadores e educadores. Se essa é uma alma ainda imperfeita, rogamos a possibilidade de podermos auxiliá-la e encaminhá-la ao bem, ajudando-a a progredir, pois é tarefa que nos foi designada por Deus e da qual prestaremos conta. Pedimos aos bons espíritos e ao anjo da guarda de nosso filho que sempre o proteja, afastando dele as tentações e lhe dando coragem para bem cumprir sua programação de vida. Que essa criança, como espírito eterno que é, suporte suas provas e progrida em conhecimento e moralidade sob a vossa luz. Segunda prece. Vamos orar. Senhor Deus, faz-me digno da tarefa que me confiastes. Proteja-me e ilumina-me para que eu consiga exercer a minha função de protetor e educador junto a esse seu filho, ensinando-lhe a vos amar, respeitar e servir, regenerando-se de suas faltas. Imploramos a proteção constante do seu anjo guardião, assim como a vossa proteção para a nossa família, a fim de bem cumprirmos a tarefa que o Senhor nos confiou. Amém. Eu vou ainda pedir uma licença a vocês para ler uma crônica muito oportuna que Emmanuel nos trouxe através de Chico Xavier no livro Fonte Viva. Tem o título Parentes.
E Paulo de Tarso nos adverte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando assim energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e angústias reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo Paulo, se nos falha o cuidado para com a nossa própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Muito lindo, não é? Boa noite a todos. A prece da noite hoje é dedicada a Alzira Maia Fonseca, Ana Maria de Araújo Gonçalves, Anderson Belzito Reis, Andreina de Assis Leite, Agemiro Lobo, Áureo Luiz Chagas, Bruno da Costa Lima Massulo, Carlos Eduardo Marçal, Carlos Umbelino Ferreira, Carlos Viana, Carlota Gonçalves de Castro, Carmélia Correia Maia, Clarice Marmelo Gonçalves, Deli Almeida Pires, Diego Belcito Reis, Dulce de Faria Gomes, Dulce Félix Medeiros, Edgar Altino Machado, Eduardo Ávila Gomes, Edviges da Costa Pereira,
Georgina Pereira de Almeida Reis, Geralda de Souza Teixeira, Hilda Duarte, Iracema Maria Bueno, Irene Ramos Machado, Ivan Arbex, Ivete Nascimento, Jadson Viana Rangel dos Santos, Jesse Viana Rangel dos Santos, João Alves da Silva, João de Oliveira Félix, Jorge de Jesus, José Gonçalves dos Reis, José Medeiros, José Passos Filho, Jovaci Teixeira de Souza Filho, Leonardo da Rocha Leandro, Luiz Alberto Torres Bum, Luiz Carlos da Rocha, Manuel Ferreira Lima, Manuel Francisco Flor, Maria de Lourdes Martins Chagas, Maria Lopes Furtado, Marlene Coelho Ferreira, Neide Bernardo, Noel Furtado da Costa Lima, Odete Nazaré, Olavo Pinto da Fonseca, Paulo Antunes, Pedro Paulo Nascimento de Freitas, Roberto Alves Carvalhosa Soares, Sandra Maria Rubens Ferreira, Sebastião Furtado, Silvio César Martins Veiga, Tereza Matos de Almeida, Valderlan José da Silva, Vera Lúcia Almeida da Silva, Wellington Bandeira, Zeni de Souza Santos, e a todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, a todos os que desencarnaram recentemente, a todos os que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Senhor Deus, de infinita bondade e infinita misericórdia, obrigada pela oportunidade que, como pais, nos foi confiada. Obrigada, Senhor, pela convivência e as bênçãos à nossa família. Guarda, Senhor, todas as crianças na renovação das lições de Jesus, para que continuem em crescimento espiritual. Recebe, meu bom Deus, a todos os espíritos que desencarnaram ainda na infância terrena. Recebe-os com a certeza de terem bem cumprido a rápida oportunidade de ressarcimento dos seus compromissos. Que seja sempre feita a vossa vontade em nossas vidas. Que assim seja.